Olá pessoal, meu nome é Alexandre Pereira, sou profissional de recursos humanos há mais de 15 anos, atuo como consultor empresarial e sou especialista na implantação de projetos de People Analytics utilizando a ferramenta de Self-Service BI da Microsoft, o Power BI. Nessa série de vídeo eu vou mostrar para vocês como extrair valor das informações que nós temos nos nossos dashboards. Muitas pessoas que têm um projeto como esse que eu vou mostrar, que já adquiriu esse projeto comigo, me perguntam como fazer as análises, como extrair valor das informações, dos dados que são apresentados no dashboard. Mesmo que você não tenha esse produto, você pode ter talvez aí um outro dashboard ou já utiliza outra ferramenta de Self-Service BI. Eu vou tentar mostrar aqui como extrair valor das informações. Eu vou escolher um indicador e através desse indicador a gente extrair valor das informações que o dashboard nos apresenta, ok? Esse aqui é um template, é um projeto que eu comercializo, eu desenvolvi para suportar projetos de People Analytics. E ele pode ser alimentado tanto por arquivos de extração, ou seja, o profissional de recursos humanos não precisa entender de banco de dados, não precisa ficar dependente da TI, com as informações que ele extrai do próprio sistema, quer seja o Senior, TOTUS, DataSul, enfim, qualquer que seja o software de gestão de pessoas, ele pode alimentar esse dashboard e ter aí suas informações, os seus KPIs nas mãos a qualquer hora e em qualquer lugar, ok? Ele também pode ser ligado no sistema, se você tem aí a premissa de ligar no seu sistema de gestão de pessoas, ele pode ser ligado a esse sistema através de consultas. E se você tiver interesse em implantar um projeto desse, quer seja por extração, quer seja ligado ao seu sistema de gestão de pessoas, meus contatos estão aí embaixo na descrição do vídeo. Basta me chamar que a gente faz uma reuniãozinha, por meio de uma reunião a gente consegue formatar uma proposta sem compromisso, ok? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui um indicador e vamos tentar extrair valor das informações que esse indicador apresenta para nós, ok? Esse projeto aqui, essa é a página inicial do projeto, tá? Então eu já tenho aqui alguns KPIs, alguns indicadores que eu considero mais importantes para quando eu bater o olho já entender um pouco da situação da nossa organização. Aqui está focado na gestão de pessoas, do ciclo de pessoas, tá? Então aqui a gente tem algumas informações de folha de pagamento, do efetivo, de cotas, de turnover e assim por diante, beleza? Através desses KPIs, depois a gente pode explorar outras áreas como recrutamento e seleção, retenção, treinamento e desenvolvimento e assim por diante, ok? Esse projeto, todas as páginas têm um menu onde você pode interagir por meio de filtros, e aí tem filtro por empresa, centro de custo, filial e ao longo do tempo, né, ano e mês. Então todas as páginas vão ter esses filtros para você interagir com as informações. Ele contém 8 páginas de análise. Eu tenho uma análise de headcount, uma análise de organograma, uma análise de turnover, na verdade 2 páginas de turnover, que é o turnover macro e também o analytics. Eu tenho um painel de informações de horas extras e outro de absenteísmo, tá? Então, e o mapa de cotas, é a 8ª página. Então, todas essas páginas nos permitem fazer vários insights, várias análises que vão contribuir para uma gestão de pessoas mais estratégica, tá bom? Então, vamos começar, nós vamos analisar aqui o turnover, o KPI, os KPIs de turnover. Nós vamos pegar esse indicador e extrair valor das informações que nós temos no nosso painel, ok? Então, ele é essa 2ª página aqui. Quando eu paro o mouse, vocês podem ver que aparece o nome da página, né? Então, tem o turnover, aqui o painel de horas, o mapa de cotas, o absenteísmo e o organograma. Então, vamos lá para o turnover. Essa página de turnover, ela tem uma visão macro com as informações dos KPIs, né? E tem um analytics por trás que depois a gente vai entrar para poder mergulhar nos dados, poder entender o que essas informações trazem de valor realmente para a organização, ok? Então, de cara aqui a gente já tem uma visão geral de 3 variáveis do turnover: o espontâneo, o ativo e o passivo. O espontâneo são aqueles desligamentos que ocorrem sem ter a motivação do empregado e nem da empresa. Por exemplo, morte, aposentadoria, transferência entre entre empresas do mesmo grupo econômico. Então, algumas empresas gostam de aferir isso, ok? O ativo é quando é motivado pelo colaborador, quando o empregado pede para sair da empresa. E o passivo é quando a empresa dispensa o colaborador. Então, entender principalmente o turnover ativo e o passivo é muito importante para uma gestão estratégica de pessoas.
Porque o turnover ativo ele pode estar sendo impactado, está sendo motivado, né, por uma má contratação, por uma má condução do processo de recrutamento e seleção, de onboard, ou até mesmo um problema de chefia, de clima organizacional, do ambiente de trabalho em si. Okay? O passivo tem algumas outras variáveis que a gente pode analisar, por exemplo, a má contratação, talvez uma falta de política de carreira, de crescimento dentro da empresa, de desenvolvimento da mão de obra. Isso pode gerar também uma redução na produtividade e motivar a empresa a fazer o desligamento desse colaborador. Ok? Bom, vamos lá para o nosso Analytics. Aqui vocês podem ver que eu segmentei, né, pelos 3 tipos de turnover, e em cada um desses tipos de turnover eu segmentei por sexo através das cores. Então, para ficar mais fácil, mais intuitivo entender qual é a representatividade de cada sexo nesse indicador. E aqui eu tenho uma segmentação por tempo de retenção, para eu conseguir identificar em que momento da história do colaborador na organização esse turnover tem um impacto maior. Então, por exemplo, se a gente pega o turnover ativo aqui, de cara a gente percebe que, se eu parar o mouse aqui, até um ano, eu vejo que eu tenho uma incidência de 38 demissões, enquanto que de 1 a 2 anos uma demissão e de 2 a 3 anos uma demissão. Então, primeiro eu já observo que está concentrado nessas 3 faixas, né, o turnover ativo, ou seja, os meus colaboradores tendem a pedir demissão muito mais nessas 3 faixas. Na verdade, está centralizado nessas 3 faixas. E a concentração maior está em até um ano, ok? E o meu maior público é o masculino. Depois a gente vai entender um pouco melhor esses números. Já o turnover passivo, que é motivado pela empresa, quando a empresa dispensa o funcionário, ele está mais distribuído, está distribuído em várias faixas. Depois a gente vai fazer uma análise aqui também. Deixa eu só organizar essa classificação aqui que perdeu a classificação correta. Então, de cara aqui a gente já observa um problema muito grande dessa organização em reter funcionários, já que a grande maioria do turnover ocorre com funcionários até 2 anos de empresa, né? Está concentrado nessa faixa até 1 ano e de 1 ano a 2 anos de empresa, tanto no turnover ativo como no turnover passivo. Então, conforme a gente entrar nesses dados, a gente vai conseguir perceber qual é o perfil desse público e como que a gente pode trabalhar para minimizar, né, diminuir esse turnover, quem sabe até zerar em algumas ocorrências, ok? Então vamos lá. Eu criei aqui esse íconezinho, para quem já tem o template aí, sabe como funciona. Quando eu clico nesse íconezinho, ele vai para uma outra análise, onde a gente vai fazer a análise desse KPI do turnover através de outras dimensões. Então, um Analytics do turnover. Eu vou entrar aqui. Então, eu já tenho aqui a análise do turnover, continuo segmentando. Percebam que através das cores a gente já consegue ter a visão de qual é o impacto dos sexos em cada uma das dimensões do turnover, ok? É uma novidade que eu coloquei nessa atualização desse projeto, é você poder escolher qual é o turnover que você quer analisar, ativo, passivo ou espontâneo, tá? Ou geral também, o turnover global da organização. Então aqui, quem tem o template atualizado já vai ter aqui a opção de escolher qual é o turnover que quer analisar. E quando eu vou fazer a análise dos dados, muitas pessoas me perguntam como eu faço, eu sigo sempre uma hierarquia de grandeza das informações. Então, para os dados dos colaboradores, a hierarquia maior seria um grupo empresarial, um grupo socioeconômico. E depois as empresas que compõem esse grupo, depois as filiais que compõem essa empresa, os setores ou centros de custo que compõem essa empresa e assim por diante. Depois eu vou para tipo de cargo, para cargo, e aí depois eu entro nos dados demográficos dos colaboradores. O agrupamento por estado civil, por escolaridade, por a faixa etária que esse colaborador pertence e assim por diante. Então, nós vamos fazer a análise seguindo essa hierarquia, ok? Então, primeiro eu vou escolher qual é o turnover que eu quero analisar. Como eu falei, o turnover que mais preocupa é o turnover ativo, que é quando o funcionário pede para sair da empresa. E por que é o mais preocupante? Porque a empresa investe no colaborador, muitas vezes com treinamentos, workshops e assim por diante, e de repente o colaborador pede para sair da organização. Tem algum problema. A empresa está com dificuldade de reter
colaboradores. Então, por isso que é um dos mais preocupantes. O passivo também é preocupante porque eu posso estar com algum problema na adequação entre o perfil da vaga desejada e dos colaboradores que eu estou recrutando. Mas o ativo, na minha opinião, é o que mais preocupa, ok? Porque a empresa pode acabar tendo uma rotatividade muito grande, ela consegue recrutar bem os colaboradores, mas não consegue reter. Então, é um problema, para mim, é um problema mais preocupante. E nós vamos começar a análise por pelo turnover ativo, tá? Então, vou selecionar aqui o meu turnover ativo. E aí eu já consigo ver qual é a interação nos objetos visuais e entender qual é o público que mais gera esse turnover. Então eu vou agora selecionar no próximo nível de hierarquia a empresa. Eu quero entender na empresa 1 como que é esse comportamento, como que está o nosso turnover. Então aqui eu já consigo ver que esse contrato, ele é o contrato onde está a maior concentração do meu turnover ativo. E esse contrato ele é 100% maior do que as incidências em outros contratos. Então, ele realmente merece uma atenção. E eu consigo perceber aqui também no tipo de... Deixa eu subir um nível aqui. E a gente consegue perceber que a concentração está toda no público operacional, nos cargos operacionais. E aí, se eu descer novamente o nível, eu consigo ver qual é o cargo. É o cargo 80 aqui. É o que tem maior concentração desse número, desse turnover ativo. E aí eu começo a investigar outras informações. Então eu consigo perceber, quando eu seleciono aqui o cargo, a interação que ele vai ter nos demais objetos visuais e já consigo ter uma ideia de qual é a representatividade desse cargo no turnover ativo nos dados demográficos, para eu entender o público, quem são os funcionários que estão gerando esse turnover. Então eu consigo perceber aqui que o estado civil fica muito próximo entre o casado e o solteiro, mas que é uma faixa etária aí, ó, de 20 a 40 anos, ó, que está centralizando, que está contribuindo mais para esse índice de turnover, e que a formação desse público é no ensino médio completo. Eu já consigo começar a traçar um perfil do colaborador ou da colaboradora que tende a sair da empresa nessa janela, né, até 2 anos de organização. E o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou trabalhar o meu recrutamento e seleção, a minha política de retenção, o meu onboard, para eu poder pegar esse público e ver se eu consigo trabalhar esse público, adequar ele para que ele consiga permanecer mais tempo na empresa, ou se realmente esse público não é o público que eu quero contratar para essa função específica. Nesse case aqui é uma função braçal, então a gente percebeu nessa empresa durante a consultoria que esse público ele não pode ser um público em determinada faixa etária, em determinado grau de escolaridade, porque o trabalho braçal, às vezes a pessoa vai entrar nesse emprego porque está precisando, mas não tende a permanecer. Assim que ele conseguir uma nova proposta, um emprego na área administrativa, ele vai abandonar essa função. Então, talvez para a empresa não é interessante recrutar esse público, ok? Outra análise que nós podemos fazer aqui é analisar o tempo de retenção. Eu sei que a grande incidência aqui é até 1 ano, por conhecer o case, mas queria mostrar para vocês. Ó. Eu vou selecionar até 1 ano de empresa e vejam que é praticamente 100% do nosso público. Se eu selecionar todas as outras faixas, eu vou ter apenas uma ocorrência, que enquanto até 1 ano eu tenho todos os demais casos. Ó. Então está selecionando todas as outras faixas. Agora, quando eu seleciono até 1 ano, é onde realmente está a concentração maior do nosso turnover ativo. Então a gente já consegue perceber que está tendo um problema de adaptação, talvez. O funcionário está ficando na empresa pouco tempo e aí pode ser por conta do perfil que eu estou contratando, a vaga talvez peça um perfil diferente do que eu estou contratando e no decorrer da ambientação o funcionário peça para sair. Então, turnover ativo a gente precisa estar muito atento, porque eu posso estar gastando muito dinheiro com recrutamento e seleção, com o processo de onboard, que envolve a ambientação do colaborador, treinamento de integração, a disponibilização de ferramentas, de EPIs, de uniformes, e depois, com curto tempo, o funcionário pede para sair e a empresa acaba tendo esse custo recorrente, né? Acaba gastando novamente em todos esses processos, todas essas etapas, e poderia talvez ser trabalhado
esse processo e minimizar essa ocorrência de turnover nessa faixa aí de funcionários até 2 anos de empresa. Então vamos agora fazer a análise do turnover passivo e ver se o comportamento, se esse perfil de escolaridade do ensino médio completo, entre 20 e 40 anos e casado, que é o público maior aqui, ele permanece, esse perfil permanece, para a gente poder entender onde pode estar o problema desse turnover tão alto na organização. Então vou mudar aqui de ativo para passivo. Eu já consigo ver qual é a incidência em cada uma dessas dimensões de análise que nós estamos fazendo. Então, primeira coisa que eu percebo, o cargo permanece, o contrato também continua sendo o mesmo. Agora eu mudei o perfil um pouco para solteiro. Olha, a incidência maior de turnover é no público com estado civil solteiro. A faixa etária continua a mesma, de 20 a 40 anos, com maior incidência aqui na faixa etária de 20 a 30 anos. E o ensino médio completo também está aqui como maior incidência. Então a gente começa a perceber que esse perfil de colaborador que está sendo contratado talvez não seja o público ideal para ser contratado para essa função específica, para esse contrato específico. E aí eu vou alimentar o meu agente de recrutamento e seleção, meu profissional de recrutamento e seleção, para que ele possa trabalhar a contratação, o recrutamento e seleção desses candidatos de uma forma diferente, talvez diversificando o público, mudando o público de contratação para que esse turnover possa ser reduzido, quem sabe até chegar a zero. Então, de cara, a gente percebe aqui que a maior concentração de turnover está aqui num público com perfil solteiro, né? Com ensino médio completo e entre a faixa etária aí de 20 a 40 anos, com a maior concentração na faixa etária de 20 a 30 anos. Então, a gente pode alimentar o nosso agente de recrutamento e seleção, nosso profissional que faz esse trabalho, para ele adequar talvez o perfil contratado, mudando um pouco desse perfil e a gente começa a ver, avaliar, né, testar para ver se realmente esse turnover vai diminuir ou não. A gente pode, no caso do turnover passivo, também analisar o tempo de retenção em outras óticas. Vamos ver aqui. Ver, por exemplo, o profissional que passa de 1 ano de empresa, se essa amostragem continua dentro desse perfil que nós traçamos. Então, a gente observa que continua sendo o mesmo cargo, o estado civil de solteiro, também a faixa etária permanece a mesma, praticamente empatado aqui entre 20, 30, 31 a 40, e o ensino médio completo continua sendo o topo. Esse case é um case real e a gente chegou à seguinte conclusão na época, que foi que para essa vaga específica não adiantava a gente contratar pessoas muito jovens, com uma formação escolar mediana e solteiros ou casados sem filhos, porque o profissional não tendia a continuar, por ser um trabalho bem braçal, bem puxado. O público, muitas vezes, depois que a pessoa conseguia um outro emprego similar, que talvez tivesse uma carga de trabalho menor, fosse menos braçal, ele tendia a sair da organização. Então a gente preferiu, né, mudar o perfil de contratação e esse turnover foi caindo a níveis aceitáveis dentro da organização. Essa análise aqui que eu estou fazendo é uma análise real que foi feita há anos atrás e ajudou a empresa a mudar um índice de turnover alto que ela tinha nesse público, ok? Se a gente olhar as outras faixas de retenção, a gente consegue ver se esse perfil permanece ou não. Notem que permanece sempre no mesmo cargo, até 3 anos sempre permanece no mesmo cargo, na mesma formação escolar, nível de escolaridade, faixa etária e o estado civil que tende a migrar de um para outro aqui nessa transição. A partir de 3 a 4 anos o público muda, a gente percebe que tem uma tendência muito menor de existir o turnover para essa função conforme o tempo vai passando, ok? Então essa foi a primeira análise dessa série de vídeos que nós vamos fazer a respeito de KPIs. Nós vamos fazer análise dos KPIs nessa série de vídeos e mostrando como extrair valor dessas informações. Não adianta o dashboard ser bonito, ser atrativo, se a gente não conseguir extrair valor das informações. Então esse vídeo a gente viu como extrair valor de uma informação de turnover, uma análise que nós fizemos de turnover nas duas principais variações do turnover, que é o turnover ativo e o turnover passivo. O turnover espontâneo é mais para a gente ter essa métrica, mas a análise do que motiva ele
muitas vezes não vai ser tão estratégico como o ativo e o passivo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se foi útil para você, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative a notificação para você sempre receber novos conteúdos que nós estamos colocando aqui no canal. Se você também não faz parte do nosso grupo no Telegram, na descrição do vídeo tem um link para você interagir conosco lá no Telegram e também receber materiais gratuitos relacionados a People Analytics. Se precisar entrar em contato comigo, pode deixar um comentário aqui no vídeo ou através de um dos contatos que tem aí na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo.